Agora vai valer, graça e paz. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para anunciar às pessoas como ir para o céu. A nossa função e o nosso privilégio é só esse, anunciar como ir para o céu. Então, nós vamos fazer uma meditação aqui no capítulo 10 da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Espírito Santo de Deus, ministre a palavra por misericórdia. Queremos que o Senhor Deus nos capacite através do Espírito Santo para que possamos pôr em prática aquilo que Jesus mandou. E nós te louvamos, Pai, pelos amados que vão cumprir a ordem de Cristo. Que eles sejam sustentados pela tua graça e que eles possam ser uma bênção onde estiverem. É no nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Sentem. Qual é o batismo certo? Aqui nós vimos que aquele povo foi batizado no mar, foram batizados na jornada, mas não valeu nada aquele batismo deles, como não vale nada um batismo antes de crer no Evangelho de Cristo. Não vale nada, é um banho que a pessoa toma. Então aquele povo foram batizados, mas continuaram do mesmo jeito, murmurando, e com esta murmuração morreu muita gente naquela jornada. Morreu gente picada de serpente venenosa, enfim, tudo aquilo que passou lá no Velho Testamento é para os nossos dias, para nos prevenir
daquilo que deve ser posto em prática com uma coisa tão maravilhosa que é o batismo. Tem dois tipos de batismo. Tem o batismo espiritual. Qual que é esse batismo espiritual? Está lá em Romanos capítulo 3, verso 6. Que tipo de batismo é este? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então este é o batismo espiritual. Quando nós cremos que Cristo nos atraiu no corpo dele, nós fomos batizados nele, batizado com o Espírito Santo, porque Jesus é o Espírito Santo. E quando ele nos atraiu no corpo dele, nós fomos batizados no Espírito Santo. Tá certo? Então, esse é o batismo espiritual. Todo aquele que acredita, não é que finge de acreditar, mas aquele que acredita de coração que foi atraído no corpo de Cristo, crucificado com Cristo, morto com ele, sepultado com ele e ressuscitado com ele, esta pessoa tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é propriedade somente dos filhos de Deus. Não é propriedade de lata vazia, não. Se não nasceu de Deus, não tem o Espírito Santo. Está escrito aqui na palavra de Deus. Quando nós lemos Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, nós vemos ali que o novo nascimento é pela palavra de Deus. Ao ouvir, crer e pôr em prática, então a pessoa ganhou o Espírito Santo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Nós então, quando cremos naquilo que está escrito, que Cristo prometeu nos atrair no corpo dele, e aqueles que crê foram crucificados com ele, morreram com eles, este ganhou o Espírito Santo, está selado como propriedade divina. Então o Espírito Santo é dado só para os filhos de Deus, não se iludam. Aqueles que pensam que todos são filhos de Deus, aqueles que pensam que têm o Espírito Santo, não. Deus só dá o Espírito Santo quando ele gera a pessoa para o reino dele. Isso está lá no capítulo 4 de Gálatas, versículos 6 e 7. Quando a pessoa é gerada por Deus, então ela ganha o Espírito Santo agora para guiá-la nos caminhos dele. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, ganhou o Espírito Santo porque nasceu de Deus. Foi gerado por Deus. Este é um nascimento espiritual. Então, aquele que foi batizado em Cristo Jesus, por acreditar que ele o atraiu no corpo dele, este recebe o Espírito Santo, porque agora é filho de Deus. Então, a Bíblia, para deixar claro que o Espírito Santo é propriedade só dos filhos de Deus, então é o que nós acabamos de ler. Então, o servo não herda. Se eu tenho 10 empregados e um filho, e eu morrer e tenho muito dinheiro, quem vai herdar é meu filho, não é os meus empregados. Então, não pense em ser servo de Deus. Com o novo nascimento, nós passamos a ser filhos de Deus. Irmão de Jesus e servo de Jesus. Por que servo de Jesus? Porque Jesus é o filho mais velho de Deus. Jesus veio sendo o filho unigênito, viveu como filho unigênito, mas foi ressuscitado como sendo o primogênito, o primeiro dos irmãos. Por isso, aquele que nasce de Deus
é servo de Jesus, ou seja, tem Jesus como Senhor. Não tem mais o diabo como Senhor, mas tem Jesus. Aquele que não nasceu de novo tem o diabo como Senhor. Por isso há uma diferença muito grande. As pessoas estão enganadas quando pensam que todos são filhos de Deus. Não, para ser filho de Deus tem que nascer de Deus. Para nascer de Deus tem que estar em Cristo Jesus. Então, qual que é o batismo certo? Aquele que este povo passou não adiantou nada. É igual aquele batismo que a criança recebe. Então, para que serve o batismo numa criança? Para fazer macarronada, comer um frango, né, com os padrinhos e etc. Só para isso. Tem valor nenhum espiritual. Por quê? Porque a criança não conhece, não sabe quem é Deus, não sabe se Deus enviou Jesus para salvá-la. Então não adiantou nada. Então, o batismo físico. O que é o batismo físico? Ele é a terceira ordenança que Cristo deixou. Então, a primeira ordenança é acreditar no Evangelho de Cristo. A segunda ordenança é ser batizado na água. Por quê? Para obedecer a Cristo e testemunhar a Deus que acreditou na palavra dele. Que acreditou que foi atraído no corpo de Cristo, morto com ele, sepultado com ele, mas ressuscitou com ele. Quando estamos descendo a água, estamos falando para Deus fisicamente. Acreditei que foi sepultado ou sepultada com Cristo. Quando está saindo da água, acredito que foi ressuscitado com Cristo. Então, esta é a finalidade do batismo, é uma oportunidade para nós confessarmos a Deus que acreditamos na palavra dele, e é uma oportunidade para sermos membros da igreja que nos aceita como candidato ao batismo. O batismo serve para a pessoa, então, passar a ser membro da igreja local e pode tomar a Santa Ceia, pode votar e ser votado na Assembleia, pode louvar com o coral, com o conjunto de louvor, que agora ela está louvando. Antes de nascer de novo, vem aqui na frente, ela está se apresentando. Essa é a diferença do louvor e o cântico. Cantar significa, estou me apresentando, recebo as palmas. Louvar significa, estou agradecido e dou graças a Deus pelo que Ele fez por mim. É bem diferente. Então aqui nós vemos que este povo foi batizado. Mas quantos morreram ali no deserto? Por que eles morreram? Deus não se agradou deles, não foi o batismo que mudou a personalidade deles de filhos do diabo em filhos de Deus, não. Aquilo foi um banho. Eles continuaram do mesmo jeito. O batismo é a gente mudar de vida. Ali não houve mudança de vida. Eles beberam da mesma água que saía da pedra, que a pedra era Cristo, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Qual foi a prostituição? Fizeram um bezerro de ouro e foram adorá-lo. Então ali houve a idolatria e a prostituição. Então caiu num dia o povo desta cidade, mais ou menos, considerado. E eles começaram a murmurar.
éramos escravos lá no Egito, mas tínhamos comida para comer. O que eles tinham lá? Pepino, abóbora e etc. Então eles começaram a murmurar que no deserto não temos nada. E Deus então mandou pão do céu. E aí eles comiam, né, mas não estavam satisfeitos. E aí Deus mandou codornes ou perdizes, não sei o que era na época, para eles comerem à vontade. Mas mesmo assim, eles não estavam satisfeitos, como a velha criatura não está satisfeita com nada. Com nada. Quem anda de bicicleta gostaria de ter uma moto, quem tem uma moto gostaria de ter um carro, quem tem um carro gostaria de ter dois, um para alugar, quem tem uma casa gostaria de ter duas para alugar uma. Então, a velha criatura não está satisfeita com nada. Este pessoal não estavam satisfeitos, não trabalhavam, estavam caminhando no deserto. Tinha comida, mas não estavam felizes. Como não? A felicidade não existe. Aquele povo não tinha paz. A paz está em Cristo. Se não tiver em Cristo, não tem paz. Efésios 2,14. Então, só quem está em Cristo Jesus é que tem paz com Deus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então, Ele é a nossa paz. Quando nós cremos que Ele nos atraiu no corpo dele, fizemos as pazes com Deus, pelo nosso procedimento, Romanos 5:1. Aí é que está a graça e a paz. Gratuitamente fomos salvos. E nesta salvação pela morte no corpo de Cristo na cruz, foi feita a paz com Deus. Agora a pessoa tem paz. Então o mundo não tem paz. Não. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Fé no quê? Fé que foi atraído no corpo de Cristo, que foi crucificado com Ele, que morreu com Ele. Nessa morte com Cristo, pela fé, é que Deus nos justifica. Nada justifica o homem do pecado adâmico, nada. Tanto faz fazer sacrifício, como orar, como fazer reunião de oração, como leitura bíblica, não. Deus não aceita nada disso como método de justificar a pessoa. Somente aqueles que morrem com Cristo no corpo dele lá na cruz, pela fé que foi atraído no corpo dele. Está lá em Romanos, capítulo 6, versículos 6 e 7. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Creu que morreu no corpo de Cristo? Crê. Aí Deus te justifica do pecado adâmico. Não tem outro jeito? Não. Aí você muda de proprietário. Oh, beleza, agora eu passo a pertencer a Deus. Pertencer a Cristo, né? Agora eu não pertenço mais ao diabo. Romanos 7,4. Enquanto não acontecer isso, a pessoa pertence ao diabo. Não importa a religião que ela está, o que ela faz, quem é ela, se ela faz sacrifício ou não, ela pertence ao diabo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Só assim a pessoa muda de proprietário. Do contrário, ela continua pertencendo ao diabo, continua sendo filha do diabo. Quando ela acredita, por isso que essa mensagem ela é camuflada. Porque o diabo não quer que as pessoas creiam que Jesus a atraiu no corpo dele na cruz. Então é uma mensagem camuflada, a pessoa lê, mas nem percebe. Por aí afora se pergunta, que há muitos que pregam, olha, tem que nascer de novo. Aí o que Jesus falou?
E como nasce de novo? Ah, você tem que fazer o que ele fez, você tem que fazer... Então, nada disso é verdade. Para ser filho de Deus, tem que nascer de Deus. E Deus só gera a pessoa para o reino dele quando ela está em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, 17. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Está em Cristo é gerado por Deus. Se não está em Cristo, continua do mesmo jeito, pertencendo ao diabo e indo para o inferno. Então, quando a pessoa é gerada por Deus, ela tem o nome escrito no livro da vida. Essa agora é da família de Deus. Apocalipse 20, verso 14 e 15. Então, se não tem o nome escrito no livro da vida, não vai entrar no reino de Deus. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você tem o nome escrito no livro da vida? Se não tem, meu querido, vai morar com o diabo eternamente. Não é ter o nome escrito no hall de membro da igreja. Não, isso aí não. Isso aí vale para você ser membro da igreja. Mas para entrar no céu tem que ter o nome escrito no livro da vida. E quando a pessoa nasce de Deus, já tem o nome lá. Porque quem nasce de Deus não vira as costas para Deus. Às vezes a pessoa está no meio ali, etc e tal, mas não tem nada de filho de Deus. Então, por quê? Porque ele se converteu. Às vezes a gente conversa com muitas pessoas que dizem, eu quando me converti, né, eu sempre respondo, é por isso que você está assim. Tem um senhor que pede esmola aí, eu falo, olha, filho de Deus não pede esmola não. Ele, não, mas eu já fui crente, eu fui para a igreja, eu ia na escola bíblica, desde que eu me converti eu não perdia culto. Eu falei, então, esse foi o seu erro. Você tinha que ser convertido, não se converter. Mas eu me batizei. Eu falei, pois é, esse foi o seu erro. Você tinha que ser batizado, não se batizar. Então as pessoas são ensinadas erradamente, acreditam naquilo e depois chega na última hora, terá que enfrentar a condenação eterna.